Olá, pessoal! Hoje a gente começa uma nova playlist aqui no canal. A gente vai fazer a playlist a partir de agora, que são os Papos da Diversidade, e nada mais legal, nada mais diferente do que começar com essa minha convidada, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vocês já estão vendo quem é, quem já conhece já sabe quem é, mas se não, vocês esperam que eu apresento ela já já. Valeu! Uma pessoa que curto mesmo é realmente estabelecer laços, fazer links e potencializar o que a gente tem de melhor enquanto humano através da busca de oportunidades um pouco mais iguais, da equidade e de um mundo que verdadeiramente faça sentido para todo mundo e não só para alguns. Eu nasci Alexandre, mas sempre me identificando muito com as coisas do universo, muito mais da minha irmã, né? Então eu sempre fui me percebendo, nossa, mas por que eu me identifico tanto com as coisas do universo da minha irmã? Passei um monte de caminhos tortuosos, tentativas de suicídio, para estar aqui hoje falando, e mais do que falando, acreditando que a vida é a nossa maior potência, nosso maior presente, e potencializando outras pessoas para que elas possam parir os seres humanos que elas são, né? Eu falo que em comum com as pessoas eu tenho do que eu nasci, né? Que todas as pessoas nascem, mas poucas são as pessoas que fazem o parto de si mesmas, né? Porque nascer não garante que você é parido, que você é parida. Eu tive essa sorte de poder parir o ser humano que eu acredito ser e cada vez está buscando mais e mais dessa essência, e o que durante muito tempo foi ser uma pessoa trans sempre foi sujo, pecaminoso, maldito, né? Tanto que eu tentei suicídio com 14 anos a primeira vez, outra vez com 16. Foi um período difícil, foram muitas lutas até chegar aqui, né? Para hoje ter uma cabeça de, inclusive, potencializar outras pessoas nessa descoberta e fazer com que o caminho seja um pouco menos árduo, numa sociedade que ainda é tão cheia de preconceitos, de vieses, de discriminações e coisa do tipo, né, Cláudia? Existe homofobia no Brasil? No Brasil existe na nossa escola, existe nas nossas famílias, existe na nossa sociedade, na nossa rua, existe dentro da gente mesma, né? Eu tenho ainda algumas coisas que às vezes eu tenho que trabalhar dentro de mim mesma, né? A gente é cria dessa sociedade doente, né, Cláudia? Então, todos os ismos aí, as fobias, essas questões todas acabam permeando, né? Esse racismo estrutural está com todo mundo. Então, é besteira a gente dizer que não existe, mas ainda que não somos, né? É muito hipócrita ou realmente a gente quer se auto-enganar, né? Existe, está dentro, e a busca é justamente essa, a gente combater diariamente as piadinhas que são introjetadas e a gente não percebe que são piadas, e piadas matam pessoas, né? Porque para quem conta uma piada é só mais uma piada, para quem escuta aqui a vida inteira isso, às vezes a tua piada é o estopim no copo que já está cheio e você está sendo assassino, uma assassina em potencial da pessoa que chega em casa e dá um tiro na cabeça, entende? Por não aguentar essa piada a vida inteira. Então, a gente ter consciência de que a gente pode ser o fato propulsor aí desse caos, eu acho que é a primeira coisa, né? Porque a partir dessa consciência você começa a mudar suas atitudes. O que é a pandemia? Todo mundo se isolando, ninguém querendo tocar em ninguém. Eu falei, gente, isso aqui é a vida de qualquer pessoa trans, né? Pessoas trans já estão isoladas, ninguém quer ter contato, ninguém dá emprego para pessoas trans. Quando chega perto, ninguém quer andar em público porque tem vergonha. Eu falei, gente, as pessoas trans já vivem nessa pandemia full time, né? Para a gente não é novidade. Então, quer dizer, eu acho que dentro dessas buscas todas de privilégios que você colocou, a gente tem que pensar que quem dorme com mais privilégio acorda, deveria pelo menos acordar com muito mais responsabilidade em fazer a mudança, processo de inclusão dessas potencialidades e diversidades, né? Eu sempre falo que a diversidade é a maior igualdade que a gente possui, né, Cláudia? Somos todos diversos por essência. Queria que você contasse um pouco como é que surgiu, da onde veio a ideia de, por exemplo, da Transempregos, né? Que foi continua sendo ainda, mas foi muito pioneira nessa abordagem, né? De aproximar as empresas desse mundo tão desconhecido, quase um planeta, um outro planeta, né? Como é que faz para juntar esses dois mundos? E lá no encontro que a gente teve, eu, Márcia Laerte e Letícia Lanz, a gente comendo fundi, estava frio em Curitiba, a gente funda a BRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros,
para discutir a questão de educação. E assim foi a Brat, a gente discutindo educação, porque a gente sabia que uma dos fatores da exclusão, além da família, a família a gente não tinha como estar intercedendo, né? Hoje em dia a gente tem o Mães pela Diversidade, tem vários projetos, mas a gente não tinha perna para isso. Eu falei, vamos interceder no que deveria ser a segunda família, não gosto muito desse nome, mas o segundo aporte, que deveria ser a educação. E a gente começou a interceder com vários projetos nesse sentido, também junto com a mídia, mudando alguns vieses que a mídia tinha, tirando alguns estigmas. Está na hora da gente criar alguma coisa, porque a gente está falando de educação, essas pessoas estão estudando, estão se formando e não estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho. Então, a gente cria um braço dentro da Brat, da Associação Brasileira de Transgêneros, que é a Transemprego. A Mar, bem na época, de 6 anos atrás, começou em São Paulo a ser fundada, começou a iniciar o processo de trabalho do Fórum de Empresas LGBT, com o Reinaldo Bulgarelli, com todo esse povo, começou a formar aí o Fórum de Empresas, foi bem na época, para você ver como o Cosmos está sempre conspirando a favor. A Márcia começou a participar das reuniões, na época já estavam participando poucas empresas ainda, não é esse número de empresas que tem no fórum hoje, mas já estava lá a IBM, já estava lá o Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour, algumas empresas já estavam lá dentro, começaram a se interessar pelo trabalho da Transemprego, da proposta da Transemprego. Saiu uma reportagem no Estadão, o Estadão sempre foi muito carinhoso com a Transemprego, uma reportagem gigantesca, várias empresas vieram em cima, e a gente contratou a primeira pessoa trans, que foi para um motel, para trabalhar no motel, que foi a Luísa Marilac, que ficou muito conhecida aí, com vários jargões, que é uma trans incrível. A Luísa Marilac foi contratada, a gente achou que ia trabalhar só com motel e sex shop, né? Hoje em dia a gente trabalha com 452 empresas, né? Nesses 6 anos, era e é ainda um problema grande o processo de inclusão, justamente por conta, muitas vezes até não é nem de um grande preconceito, mas o preconceito maior é o não conhecimento, não sabem como lidar, não sabem como agir, e não sabendo como lidar e como agir, preferem não lidar, né? Então, continua aquele ciclo. Então, nosso papel é ir fazendo esse meio tempo para as pessoas, para as empresas irem tirando os medos. A gente, quando entra dentro de uma empresa, não para pensar que dentro dessa diferença, a gente também, agindo de uma maneira diferente, a gente também pode fazer a diferença para essas pessoas, né? Isso que é muito bacana. Essa questão que você falou do nome, né? A gente pensa que é só com pessoas trans, né? Você não imagina o número de empresas que me procura falando assim, Maitê, mas a questão do nome social é só para pessoas trans? Eu falei assim, não, para todo mundo que não se sente bem. O número de pessoas cisgêneras, né? Quer dizer, cisgêneras são pessoas que não são transgêneras. O número de pessoas cisgêneras que não se sentem confortáveis com o nome de batismo que receberam é tremendo. Inclusive, pessoas cisgêneras aí que não se adaptam ao nome dela, não gostam, podem estar fazendo uso do recurso do nome social perante as empresas que já são abertas e já têm esse entendimento mais inclusivo, né? Então, para você ver que benefício é para todo mundo, né? A questão do banheiro, por exemplo, que sempre falam para as trans, a questão de banheiro. Ah, então agora eu vou ter que ter um banheiro, um terceiro banheiro, eu vou ter que fazer o quê? Porque agora eu trabalho, por exemplo, fábricas principalmente, que tem banheiros, tem a questão do banho, tudo. Eu falei assim, bom, primeiro que independente de ser para trans ou não, você já está violando um direito constitucional, que é o direito à privacidade e individualidade de cada pessoa. Todos os banheiros já tinham que ter portas, não pode ter esses banheiros que é chuveiro e todo mundo pelado ali. Então, todas as questões trans que são problemáticas, são questões que são problemáticas na nossa sociedade, que já tinha que ter sido sanado em termos de sigilo, privacidade e de respeito ao próximo. Eu diria que no Brasil, assim, a gente vê uma série de mudanças, eu que trabalho aí há um certo tempo, a gente vê uma mudança, então eu sou muito positiva, mas muito dessa mudança ainda é um pouco tímida, né? Ainda é levada por um lado, a diversidade ainda fica empresa, então a gente vê a diversidade muito discutida na parte de RH, na parte de recrutamento e seleção de uma empresa, na parte de marketing, porque a gente tem que divulgar que a gente é diverso, porque isso aí é para o benchmark, isso aqui é para o bem da nossa companhia, para agregar impacto social através de mostrar que somos diversos, muitas vezes até sem sermos diversos, né? E também fica ali na parte, quando tem responsabilidade social, tem uma partezinha de diversidade ali. Sendo que diversidade tinha que estar no DNA, né? Diversidade tem que estar no DNA da empresa, tem que estar em todas as frentes da empresa, tem que estar em cada funcionário que entra, tem que estar na missão, tem que estar nos valores, tem que estar nos propósitos de todas as empresas do negócio.
porque só isso que vai multiplicar e vai trazer realmente outras potências em termos de competitividade, em termos de como gerar crises. Empresas hoje em dia, isso ficou muito claro, né? Todas as empresas que eu trabalho e têm um trabalho já avançado em diversidade e inclusão, são empresas que estão passando muito mais tranquilamente essa época de pandemia. Eu acredito que as intolerâncias vêm muito, primeiro, desse não conhecimento que a gente tem da gente mesma, né? Então, acho que a pior das intolerâncias é a que a gente tem com a gente mesma, né? Durante muito tempo, não foi o olhar do outro que me machucou, foi o olhar primeiro que eu tinha comigo mesma e que me aprisionou, né? Acho que a primeira coisa da intolerância é essa, entende? Não ser intolerante com você, ter compreensão, sabe? A gente pode ser a gente pode ser a pessoa mais cruel que existe com a gente mesma, nas suas cobranças, nos seus perfeccionismos. Então, respeite teu tempo, saiba que a gente não tem só qualidade, né? Descubra os teus defeitos, mas não se martirize por eles. Tente aprender de que maneira que você pode converter esses defeitos em potências, e eles podem ser positivos na tua vida, né? A partir disso, você consegue não ser intolerante com você, também ampliar esse teu olhar a ter menos intolerância com a tua volta. Muitas vezes, o que nos agride nos outros é algo que acaba não sendo bem trabalhado dentro da gente, né? A gente repudia muitas vezes coisas que a gente não consegue trabalhar dentro da gente, coisas que a gente muitas vezes queria esconder, lados obscuros que a gente gostaria de não ter na nossa. Então, quando o outro refletir dentro de você alguma coisa que você não tolera, alguma coisa insuportável, aproveite isso para fazer uma viagem dentro de você do porquê aquilo te machuca tanto. Eu sempre falo para as pessoas, mas eu sou contra o casamento de gays e não sei o quê. Eu falei, é só você não casar com um, é simples, né? Não casa com um se você é contra o casamento de gays, né? Mas eu acho que não sei o quê. Eu falei, então é só você não fazer, mas o direito garantido se a pessoa assim quiser, por mais que você seja. Não te diz respeito nesse momento, sabe? A gente tem que parar com essas manias de querer introjetar e dar nosso palpite em tudo, principalmente com coisa que não nos diz respeito, e o outro nunca diz respeito a gente. Por mais que seja a nossa mulher, por mais que seja nosso marido, por mais que sejam nossos filhos, por mais que seja alguém que a gente tenha dado uma parte do nosso corpo, um fígado para ajudar, ela não é nossa propriedade. Cada um é senhor e senhora da sua vida, do seu destino, e deve ser respeitado. A gente está sempre em tempo de mudar, nunca é tarde para a gente mudar, né? A gente desconstruir um determinado pensamento que estava na nossa cabeça como inquebrantável para montar um outro novo, e está tudo bem. E a maior parte das coisas onde as pessoas se manifestam contra são justamente, como você falou, coisas que não fazem a menor diferença na vida delas como indivíduos, né? Faz uma diferença enorme para quem está do outro lado. Não faz diferença nenhuma para mim, mas eu quero impor minha opinião. Isso é muito ruim, né? Olha que maneira muito bacana da gente terminar o nosso papo aqui. Você falou de liberdade, né? Não foi de propósito, se a gente tivesse combinado, mas está aqui. Liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome.